Vamos dar continuidade a esse bloco do período interbíblico e agora nós vamos para a última parte desse período do silêncio, né? Lembrando que esse período ajuda a gente a entender muito bem o cenário daqui a pouco, quando Jesus aparecer para começar o seu ministério, tá bom? Então nós estamos falando de fatos históricos que ocorreram durante esse período de 400 anos, que são muito relevantes para a gente poder entender o Novo Testamento. Ok? E agora nós vamos para a última, que é a 11ª, né? Então vamos lá comigo no slide e a gente vai ver mais um fato importante, relevante, que acontece durante esse período interbíblico, que é, nesse período, a gente está vendo o começo, né? Não só o começo, mas a gente está vendo essa profecia se cumprindo. A profecia de Daniel 2, do 1 ao 45. Você lembra dessa profecia? Você lembra dessa história? Então nós lemos, né? Nas últimas aulas, nós falamos acerca da história de Daniel, que foi ali um judeu, um nobre, levado para o exílio na Babilônia, que serviu o rei Nabucodonosor. E nós vimos ali no livro de Daniel que o próprio rei teve um sonho. Ele teve um sonho, ele não sabia a interpretação, e Daniel, através da inspiração de Deus, então Deus deu para ele a interpretação, na verdade revelou o sonho, porque o rei queria que descobrissem o sonho e queria que descobrissem a interpretação do sonho. E Daniel deu os dois, é óbvio, né? Tudo isso através do poder de Deus, ok? E lá no capítulo 2 de Daniel, Daniel vai revelar o sonho, vai dizer, olha, rei, você sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e barro, né? Ferro, as pernas de ferro e o pé de ferro e barro. E ali era um sonho profético a respeito do futuro. Então, o que Nabucodonosor estava vendo no seu sonho era o que ia acontecer nos próximos 400 anos de história. E como é que a gente sabe disso? Porque lendo os livros de história, fazendo essa aula aqui comigo, você está vendo que esse sonho está ganhando forma. Quer ver? Olha comigo no slide e você vai entender bem o que eu quero dizer com isso. Então, Daniel deu a interpretação desse sonho, né? Então, é a famosa profecia da estátua, né? Então, olha só esse próximo slide. A gente está vendo o sonho de Nabucodonosor ganhando forma. Porque você pode voltar lá para o capítulo 2 e pode reler depois com calma e você vai ver o que Daniel vai falar para ele. Ele diz assim, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Ou seja, o reino da Babilônia era a cabeça de ouro. E ele diz assim, depois de você virá um reino que vai te dominar e vai reinar no mundo inteiro. E Daniel viu isso em vida, porque no livro de Daniel é relatado que os persas dominam a Babilônia e vão dominar o mundo todo por esse período aqui, né? Então, a Pérsia dominou o mundo inteiro por um certo período. Posteriormente, depois disso, nós vimos aqui qual foi o próximo reino que surge no mundo, que derrota os persas e que domina o mundo inteiro. Um reino grego, a Grécia, com Alexandre o Grande, que depois ele morre, o seu reino é dividido, tudo isso nós falamos na última aula. Antíoco Epifânio persegue os judeus, eles precisam se dispersar e fugir, ok? E depois vem aí o reino grego, né? Então durante todo esse período da Grécia, tá bom? E qual é o reino que vem depois da Grécia e que vai dominá-los e que posteriormente vai dominar o mundo inteiro? Falei no último bloco também. Roma, o Império de Roma. Roma domina a Grécia e domina o mundo inteiro. E olha como foi longo o reinado de Roma, tá bom? Então, as pernas eram de ferro e essas pernas é Roma. E posteriormente ele fala dos pés. Os pés eram uma mistura do quê? De ferro com barro. E lá no sonho, Daniel interpreta, em Daniel capítulo 2, ele fala, esse reino vai começar a perder força e vai tentar, através de alianças, se manter, mas ele não vai conseguir. E aí o texto diz que é na época desses reis, quando a gente estiver nessa época do pé, uma pedra vai se soltar da montanha sem o auxílio de mãos, vai bater no pé da estátua, vai destruir a estátua, e essa pedra vai crescer e vai tomar o mundo inteiro. Olha que profecia
poderosa, olha que profecia grandiosa. Então ele está dizendo que na época desses reis romanos, uma pedra vai se soltar. E Daniel, ele dá o significado, ele fala o que simboliza a pedra. A pedra simboliza o reino de Deus. Então, basicamente, o que Daniel está dizendo é: o reino de Deus está vindo. Vai haver impérios grandiosos, impérios poderosos, mas o reino de Deus está vindo. Então, olha que passagem poderosa, né? Que notícia grandiosa, né? Então, nós estamos vendo essa profecia ganhando forma, porque nós vimos a Babilônia cair, nós vimos os persas caírem, nós vimos os gregos caindo, e agora nós estamos no período romano. E nós vamos ver se isso se conclui aqui nas páginas do Novo Testamento, tá bom? Tá curioso? Então, continua assistindo às aulas, porque nas próximas aulas, nos próximos vídeos, tenho certeza que muitas dúvidas vão ser respondidas através da Bíblia, né? A Bíblia vai responder muitas dúvidas aí para você, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Então, a gente está vendo essa profecia ganhando forma, e a gente vai ver cada vez mais isso nas páginas do Novo Testamento, tá bom? Então, olha só o texto. Eu trouxe o texto aqui na íntegra para você poder ler comigo. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Na época desses reis, ele está falando na época em que esse reino estiver ali misturado com ferro e barro, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, olha só. Deus está vindo estabelecer o seu reino. Um reino que nunca será dominado, que destruirá todos os outros e que será um reino eterno. Então, nós vamos ver nas páginas do Novo Testamento Jesus trazendo essa mensagem também. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Então, olha só que mensagem legal, tá bom? De acordo com seu eterno plano, ele realizou em Jesus, o nosso Senhor, né? Olha só que passagem legal em Efésios 3:11, né? Então, tudo vai se concentrando na pessoa de Jesus. Jesus vai vir trazer todas essas respostas que nós temos, tá bom? Então, vamos lá, para a gente terminar esse período interbíblico. Vivendo debaixo da velha aliança e da opressão romana, os judeus que retomaram do exílio, eles não têm mais as 12 tribos e nem a nação de Israel, embora saibam de qual tribo pertence. Agora, eles aguardam com cada vez mais expectativa o cumprimento das profecias messiânicas. Ou seja, depois do exílio, depois que os judeus voltam, nesse período de restauração, começa a crescer no meio deles cada vez mais esse sentimento, essa expectativa a respeito da chegada do Messias, né? E a gente precisa entender um pouco sobre isso também. A primeira coisa é a gente entender a expectativa que eles tinham versus a bênção que Deus estava proposto a dar a toda a humanidade. A gente precisa fazer esse paralelo aqui, tá bom? Primeira coisa, a esperança. Lê comigo o slide. Durante o período patriarcal, eles eram conhecidos como hebreus. No período mosaico, como israelitas. Mas agora, eles são apenas judeus, aguardando com muita ansiedade e muita expectativa a chegada do Messias. Esse Messias prometido que viria para restaurar, consolar e salvar o povo de Israel. Mas a gente precisa entender que a esperança dos judeus estava talvez no lugar errado. Porque eles estavam esperando um rei com uma espada para lutar e libertá-los do quê? Do domínio romano. Eles estavam esperando uma libertação terrena, né? Então, a gente precisa entender bem esse paralelo. Entender o que os judeus estavam esperando e o que veio. Para que a gente possa entender também essa rejeição que eles tiveram no Novo Testamento a respeito de Jesus.
Os judeus esperavam um rei como Davi, que tivesse uma espada na mão, um cavalo, fosse subir num cavalo, formar um exército, e que iria lutar contra os romanos, que iria vencê-los, iria derrotá-los, e que Israel seria a grande nação do mundo novamente. Porque na cabeça dos judeus, nessa época, o maior problema do mundo era os romanos. Os romanos eram o maior problema do mundo. Os romanos impediam eles de várias coisas. Então, para eles, os romanos eram um grande problema. Mas será que, de fato, era Roma o grande problema do mundo? É isso que nós vamos ver aqui nos próximos slides. Olha só comigo. A frustração, então pense na frustração que eles tiveram, porque as promessas messiânicas se cumpriram, mas a expectativa judaica foi equivocada. Porque esse Messias que veio, Jesus, ele veio estabelecer um reino espiritual, um reino eterno, e não um reino físico. Enquanto os judeus estavam esperando um reino físico, Jesus veio trazer um reino espiritual. E isso deixou muitos líderes judeus decepcionados. Essa decepção levou os judeus a rejeitar o Messias. Mas você vai ver nas páginas do Novo Testamento que não demorou muito para que eles descobrissem que é justamente através desse Messias que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó realizaria a última parte da promessa feita aos patriarcas. Lembra as 3 promessas que Deus fez para Abraão? Farei de você uma grande nação, darei a essa nação uma terra, e através dessa nação, todas as nações do mundo serão abençoadas. Essa profecia se cumpre na pessoa de Jesus, né? Então Jesus é essa bênção universal, onde qualquer pessoa, de qualquer povo, de qualquer língua, de qualquer nação, de qualquer época, pode ter acesso a Deus, pode ter a salvação, se crer em Jesus. Então, olha só esses textos que ajudam a gente a entender a expectativa judaica em relação ao Messias. Lucas 2, 22 a 32, você pode ler depois com mais calma. Simeão tomou nos braços, o louvou e disse: luz para a glória de Israel. Aqui Jesus, ainda pequeno, bebê, recém-nascido. Em João 6,15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se. Ou seja, se a intenção de Jesus fosse ser um rei físico, um rei ali, literalmente com um trono, um exército, não haveria melhor oportunidade do que essa. Não haveria melhor oportunidade do que essa que está aqui em João 6, verso 15. Porque depois de fazer um milagre, as pessoas queriam proclamá-lo como rei. Queriam colocá-lo como rei depois da multiplicação dos pães. Nós queremos que você seja o nosso rei. Jesus aceitou? Não. Jesus foi embora. Jesus se retirou. Porque os judeus não haviam entendido o propósito da sua missão. Jesus não veio ser um rei físico e militar. Jesus veio ser um rei espiritual, de um reino espiritual. E veio cumprir o seu grande objetivo, né, que foi traçado antes da fundação do mundo. Olha só esse outro texto comigo. Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Os apóstolos perguntando para Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Sabe o que Jesus disse? Não compete a vocês de saber tempos e datas. E depois Jesus foi embora para os céus. Então o que nós temos que entender, o que precisa ficar claro na nossa mente é o verdadeiro propósito do ministério de Jesus. Você precisa entender isso para conseguir ler o ministério de Jesus, entrar no Novo Testamento e ter clareza sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui de fato. Os judeus ficaram frustrados porque eles esperavam um Messias guerreiro que viesse para estabelecer um reino físico aqui na terra. Mas o grande propósito de Jesus não foi esse. O grande propósito de Jesus foi trazer para a humanidade salvação. Essa fascinante história de Israel é a história da salvação da humanidade, que se relaciona com a história universal.
A história da salvação maximiza a mão de Deus em todas as épocas, em todos os lugares, para a realização do maior desejo do Supremo Eterno Criador. Qual é o maior desejo de Deus, o Eterno? A salvação da alma de todos os homens. Esse é o desejo máximo de Deus. Aqui tá as referências para que você possa ler, tá bom? Leia com calma depois na sua casa. Marcos 15, Lucas 19, 1 Timóteo 2, 4, verso 5. Leia em casa esses versos. E vai ficar claro para você qual é o maior desejo de Deus para minha vida e para sua vida e para a vida de todas as pessoas. A salvação da nossa alma. O que Jesus veio fazer de fato, ao encarnar, ao tomar a forma de um ser humano, ele veio destruir aquilo que nos separa de Deus. Jesus veio para esse mundo para morrer na cruz por nós. Foi esse o propósito de Jesus ter vindo na cruz. Foi esse o propósito de Jesus ter nascido, né? Ter feito o seu ministério. Esse é o propósito máximo de Jesus. Né? Então, o que nos afasta de Deus não é Roma, como pensavam os judeus. O que nos afasta de Deus é o pecado. Lembra das primeiras aulas lá em Gênesis, quando Adão pecou contra Deus? Ele comeu do fruto e eles foram cortados, separados. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Ali a relação deles foi quebrada com Deus. Deus está querendo restaurar isso. Deus quer reconstruir esse elo. Aquilo que nos separa de Deus é o pecado. Eu convido você a ler Isaías 59, verso 1 e 2. Vai ficar bem claro lá naquele versículo. Eu já citei em outras aulas, mas eu peço que você leia de novo Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, onde ele fala: Deus não está com o seu braço encolhido. Ele está dizendo, Deus não encolheu o braço para que não possa resgatar. Deus não tampou os ouvidos para que não possa ouvir as orações. Deus não fez isso. Mas são os seus pecados, são as suas maldades que estão separando vocês de Deus. São os meus pecados que me separam de Deus. São os nossos pecados que nos separam de Deus. E o pecado é o maior problema do mundo. Roma caiu. Roma já não é mais um império mundial. Você abre as páginas aí da política, existem outros reinos. Roma não é mais um império grandioso. Mas é só você olhar para o mundo e você vai perceber que existe algo, que tem algo faltando. Né? É só você olhar para o mundo e ver a maldade que o ser humano comete. Porque o maior problema do mundo nunca foi um reino em si, ou um país, ou uma pessoa. O maior problema do mundo é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. E se esse pecado não for perdoado, nós temos o risco de passar a eternidade longe de Deus. E foi por isso que os judeus rejeitaram Jesus. Porque Jesus veio cumprir esse ministério. Jesus veio morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para levar sobre si os nossos pecados, para pagar a nossa dívida, que é impagável para com Deus. Então olha que notícia grandiosa, olha que coisa maravilhosa. Essa é a boa notícia que Deus tem para o mundo. E nas próximas aulas, que nós vamos entrar no Novo Testamento, nós vamos entender mais sobre o ministério de Jesus, sobre a sua missão principal de morrer na cruz, o estabelecimento do seu reino, o início da igreja e o que eu preciso fazer para receber todos esses benefícios de Jesus na minha vida. Tá bom? Então, agradeço a sua presença até aqui e eu espero você no nosso próximo período bíblico, né? Nós vamos entrar aí no período cristão, tá bom? Então, até a próxima aula.